Olá, Karine. Tudo bem com você? Tudo ótimo, André. Melhor ainda agora, já que está começando o Senado Notícias Revista. É isso aí. O programa está cheio de novidades. Vamos ver nesta edição do Senado Notícias Revista. Aplicativo de celular ajuda a acompanhar o trabalho dos parlamentares. Senadores escolhem presidentes de comissões após acordo com todos os partidos. E o Congresso ajuda a chamar a atenção da sociedade para problemas das doenças raras. O Senado Notícias Revista começa agora. Você reclama do trabalho dos políticos? Acha que eles poderiam ser melhores? Mas você acompanha de verdade o que eles estão fazendo? A TV Senado é um dos canais que você pode utilizar para fiscalizar a atuação do Congresso Nacional, por exemplo. Mas existem outros instrumentos para fazer isto. Um aplicativo de celular permite aos brasileiros acompanhar a atuação parlamentar de senadores e deputados federais, conferindo se tudo está indo de acordo com a vontade do eleitor na hora do voto. Esta semana, algo chamou a atenção de quem passou pela esplanada dos ministérios. Um binóculo gigante de 15 metros de altura em frente ao Congresso Nacional, para instigar os eleitores a ficarem de olho nos seus representantes. Segundo pesquisa do Pew Research Center na eleição anterior, apenas 42% dos brasileiros acompanha com frequência os acontecimentos relacionados à política do país. Você lembra em quem que o senhor votou para deputado e para senador nas últimas eleições? Deputado, eu não votei não, eu votei só senador, deixa eu lembrar aqui. Senador, não me lembro não. Nem para deputado? Lembro um, mas eu não estou lembrando o nome dele aqui não, não sei não. Para senador, não lembro não, nem deputado não. O senhor costuma acompanhar o trabalho do seu político, aquele que está lá te representando? Às vezes não, viu? A gente fica tão decepcionado. Assistir televisão, o jornal. E por que não? Porque eu não sei, eu quase não tenho tempo, né? Eu não sei o porquê não. O binóculo foi uma iniciativa da Associação Poder do Voto, que criou um aplicativo que possibilita o cidadão acompanhar como seus deputados e senadores votam para os principais projetos de lei. Além disso, ele também mostra a opinião de diferentes entidades sobre determinadas propostas. Se você investir 5 minutos no Poder do Voto por semana, falando vote dessa forma uma semana, sou contra, sou a favor, você cria o seu perfil privado. E eu respondo a pergunta, que é um botãozinho no app. O meu deputado me representa ou não me representa? Se ele não te representa, vai ter um botão dizendo que deputado daquele estado ou do distrito vota mais parecido com seu perfil privado. Para o cientista político Lúcio Renault, as novas tecnologias são fundamentais para mudar a relação que existe entre eleitor e representante. Além de permitir que o cidadão aprenda sobre política e se posicione nas discussões mais relevantes, tem o papel de fiscalizar o desempenho do parlamentar. Acesso à informação é fundamental para o processo de representação, porque, afinal de contas, o eleitor só vai conseguir premiar e punir o seu representante no período eleitoral se esse eleitor tem alguma informação sobre seu representante. Então, um acesso mais facilitado à informação que, por exemplo, as novas tecnologias de TI trazem para o dia a dia do cidadão, facilitam muito essa capacidade do eleitor de acompanhar o desempenho do seu representante e, através disso, de se envolver mais na política. Eu não vou dizer participar mais da política, mas ter mais informação e se envolver mais, tomar mais pé do desempenho do representante, o que é fundamental para o bom funcionamento da democracia. O aplicativo Poder do Voto pode ser baixado de graça para celulares Android ou iPhones. Basta acessar a loja de aplicativos e digitar Poder do Voto. Os presidentes e vices das comissões do Senado começaram a ser empossados na quarta-feira. E o trabalho de análise dos projetos nas comissões começa já na semana que vem.
As indicações para os cargos de presidentes das comissões foram resultado de uma ampla negociação conduzida pelo presidente do Senado com todos os partidos que têm representantes na casa. Uma das principais comissões do Senado será comandada por uma mulher. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam praticamente todas as matérias relevantes que tramitam na casa. O vice será o senador Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina. Antes mesmo de começar os trabalhos, a CCJ já tem quase 800 matérias à espera de votação. Simone Tebet disse que nada ficará na gaveta. Nós vamos ser pares entre pares, independente de serem novos ou já serem experientes nessa casa. Segundo, nós não vamos deixar no escuro das gavetas os projetos adormecidos. Todos os projetos relevantes, todos os projetos que forem solicitados terão relatores designados e terão o seu curso normal. A Comissão de Assuntos Econômicos, responsável por analisar temas importantes, como as mudanças em regras fiscais e tributárias, será presidida pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O vice, também do Amazonas, será o senador Plínio Valério, do PSDB. Uma das primeiras pautas da comissão já está marcada para o dia 26 de fevereiro, a sabatina de Roberto Campos Neto, indicado para a presidência do Banco Central. O novo presidente também já planeja audiências públicas para debater a reforma da Previdência. A partir do momento que sair o texto, eu acho que o Brasil todo vai discutir, não é a Câmara que vai discutir. Eu acho que toda a sociedade, os trabalhadores, as organizações empresariais, todo mundo vai ter que discutir. Todos nós concordamos com uma coisa, do jeito que está não pode ficar. A Comissão de Infraestrutura será comandada pelo senador Marcos Rogério. O vice será o senador Wellington Fagundes. O senador Paulo Paim vai comandar a Comissão de Direitos Humanos pela 4ª vez. Telmário Mota será o vice. Fabiano Contarato vai presidir a Comissão de Meio Ambiente. Terá a seu lado, como vice, o senador Jacques Wagner. Para a Comissão de Relações Exteriores foram eleitos os senadores Nelsinho Trade na presidência e Marcos Duval na vice-presidência. Dário Berger ficou com a presidência da Comissão de Educação, com o senador Flávio Arnes como vice. Na Comissão de Assuntos Sociais, o presidente será o senador Romário. O vice será o senador Stevenson Valentim. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de saúde, a gente está falando de idoso, a gente está falando de criança, de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, e povos indígenas, e principalmente esse tema que é o tema, um dos temas mais importantes desse momento do nosso país, que é a Previdência. Vejo da parte das senadoras e dos senadores um objetivo em comum ao meu, que é ajudar o nosso país, principalmente a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Outra comissão que será comandada por uma mulher é a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A senadora Soraya Tronic assumiu o posto e terá como vice o senador Luiz Carlos Reins. O maior desafio vai ser acabar com aquela dicotomia, o maniqueísmo do agro contra o meio ambiente. O produtor rural é o que tem mais interesse em preservar o meio ambiente. 3 comissões ainda precisam escolher os vices. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o nome escolhido para a presidência foi o do senador Isalci Lucas. O senador Rodrigo Cunha comandará a Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor. E a Comissão de Ciência e Tecnologia ficou com o senador Vanderlan Cardoso. E os senadores pretendem debater o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, antes mesmo da chegada do texto ao Senado. André, os senadores estão com pressa e uma das medidas do pacote quer garantir em lei a prisão logo após a condenação do réu pela 2ª instância da Justiça. A proposta que será encaminhada ao Congresso muda leis e decretos para tornar mais efetivo o combate à violência e à corrupção. O texto torna crime o Caixa 2 em campanhas eleitorais, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão.
Hoje, os casos são julgados com base no Código Eleitoral como omissão ou falsidade na prestação de contas e não se aplica a quem pagou o Caixa 2. Também torna regra no processo penal a prisão após condenação em segunda instância, um entendimento do STF que vem sendo aplicado desde 2016, mas com questionamentos na Justiça. A proposta traz uma inovação, a possibilidade de acordo para quem confessa o crime em casos sem violência ou grave ameaça e com pena máxima inferior a 4 anos. Segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros, esse tipo de acordo conta com o apoio de mais de 80% dos juízes que participaram de uma pesquisa feita pela AMB. Na proposta do ministro Moro, ela tem que passar pelo juiz, o juiz pode verificar as condições do acordo, tem que ouvir o investigado, o acusado, pode recusar a homologação do acordo. Para endurecer o combate aos crimes violentos, o texto do ministro Moro propõe início de cumprimento de pena em regime fechado para reincidentes, para quem comete crimes com armas de fogo e para condenados por organização criminosa. Vale também para condenados por corrupção ou peculato. Também acaba com as saídas temporárias de presos condenados por crimes hediondos e torna mais rígidas as regras para a progressão de regime desses crimes quando houver morte. Essa advogada, que faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que a proposta não vai resolver o problema da criminalidade. O problema, por exemplo, é eu imaginar, não é o homicida ficar mais ou menos tempo preso, né? O problema é eu saber que a cada 100 homicídios praticados no Brasil, mais de 90 não é que eles ficam impunes, eu sequer sei quem foi o autor, né? Então esse é um problema. Aprimorar a capacidade investigativa das polícias, equipar e treinar a polícia, esse é um problema, né? Não me adianta ter uma pena maior, ou 3 vezes maior, ou 5 vezes maior, se eu continuar sequer chegando no processo criminal. A proposta ainda amplia os casos em que um juiz pode ouvir presos por videoconferência. A medida atende a uma demanda dos governadores que reclamam dos gastos com o transporte de presos para audiências nos tribunais. Só para você ter uma ideia, no ano de 2018, no Espírito Santo, 32 mil escoltas de presos, gasto desnecessário, risco a mais para a sociedade. Um dos pontos mais polêmicos da proposta é o que amplia os critérios de legítima defesa no julgamento de crimes cometidos por policiais em serviço. O texto diz que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso tiver decorrido de medo, surpresa ou violenta emoção. O ministro Sérgio Moro tem reafirmado que o excludente de licitude não é uma licença para matar, mas a proposta recebe críticas. Nós vivemos num país que é um país conflagrado, em que existem disputas entre facções, organizações criminosas e também disputas entre estas e a polícia. Quando nós temos uma legislação penal que traz um nível de subjetividade que pode dizer que esta conflagração é uma guerra declarada, nós estamos dando uma licença para matar o inimigo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, já fez alguns ajustes no texto inicial, que deverá ser encaminhado ao Congresso. A discussão começa na Câmara, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a ideia é que os senadores adiantem o debate por aqui. Isso é um assunto na reunião de terça-feira, porque existem alguns senadores que querem, paralelamente à discussão na Câmara dos Deputados, já irem reunindo aqui com os líderes que estão tratando na Câmara para tentar adiantar o debate aqui no Senado. A parte de repressão está bem cuidada nesse projeto. É preciso qualificar, intensificar, tornar mais dura a repressão à prática de crimes, mas a gente tem que cuidar também do passo antecedente, que é a prevenção para que esses delitos não aconteçam. Isso passa na seara da violência urbana por educação, uma melhoria social, mas na seara do colarinho branco passa também por regras novas para normatizar e deixar mais claro o ambiente de negócios. André, um dado lamentável agora. Para nós mulheres e para vocês que são homens também. Apesar da bancada feminina ter aumentado de 10% para 15% no Congresso, no Senado o que aconteceu foi uma queda nesta representação.
Isso mesmo, Karine. Essa redução no número de mulheres eleitas nesta legislatura é ruim para todos, homens e mulheres. Aqui no Senado, o número de senadoras foi de 13 para 12. Elas são maioria do eleitorado brasileiro, com 52% de representatividade. Mas na política, ainda são minoria. Neste mundo público, em que as questões são masculinizadas, são ditas como coisas de homem e não coisas de mulheres, você tem um alijamento das mulheres, não só pelo número, mas pelas condições. Nós vivemos uma sociedade totalmente patriarcal, em que nós somos ensinadas que mulheres devem ocupar determinados lugares e outros não. E dos 594 parlamentares que ocupam uma cadeira no Congresso Nacional, apenas 89 são mulheres. O número era ainda menor. Em comparação com a última legislatura, a participação feminina aumentou de 10% para 15%. Na opinião da especialista, o crescimento se deve a mudanças na destinação do fundo partidário e eleitoral durante as campanhas. O STF decidiu que tinha que ser aplicado 30% dos recursos financeiros do fundo partidário. Então, o TSE fixou que do fundo eleitoral também, então, recursos do fundo partidário e recursos do fundo eleitoral, 30% deveria ser aplicado em candidaturas femininas. E uma das maiores dificuldades e maiores reclamações das mulheres candidatas que colocam seus nomes à disposição é a falta de apoio financeiro dos partidos, entendeu? Então, assim, sem recurso financeiro, você não tem como fazer campanha. O Congresso discute pelo menos 3 propostas de mudanças na Constituição para garantir maior presença de mulheres no Poder Legislativo. Os textos estabelecem cotas para representação proporcional de cada sexo na composição das casas legislativas do país. Eu acho a participação da mulher tão fundamental, porque por uma questão de representatividade mesmo, E a mulher tem um jeito diferente de fazer política, não desmerecendo o homem, mas é diferente. E eu acho que o fato de a gente ter um eleitorado com tantas mulheres mostra a necessidade da gente ter esse jeito diferente de fazer política. E eu sempre acreditei que, puxa, se a gente tivesse 50% de homens e 50% de mulheres no Congresso, acho que o Brasil já estaria bem melhor. No Senado, as parlamentares são Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, Maílza Gomes, do PP do Acre, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Maria do Carmo Alves, do DEM de Sergipe, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, e Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. A maior participação feminina também é defendida pela senadora Leila Barros. Novata no Congresso, a parlamentar já sabe as bandeiras que pretende representar. Como senadora pelo Distrito Federal, não poderia deixar de destacar a importância que darei a todas as pautas relacionadas às mulheres, atentando especialmente para o combate à violência contra a mulher, sem prescindir, entretanto, a necessidade de discutirmos o enfrentamento à questão da subrepresentatividade das brasileiras na política. Nesse fim de semana tem Ecosenado na nossa programação. Acompanhe agora com o jornalista César Mendes, editor-chefe do programa, os temas que você vai ver nesta edição do mês de fevereiro. A equipe do Ecosenado percorreu as ruas e ciclovias de Brasília para avaliar os prós e contras do uso da bicicleta como alternativa de mobilidade urbana, além de facilitar o fluxo de pessoas em áreas urbanas sobrecarregadas de automóveis, como é o caso da capital federal. A bicicleta pode ser uma importante ferramenta na estratégia de combate às mudanças climáticas, diminuindo as emissões de gases do efeito estufa. Vem comigo!
E a gente começa o percurso por uma das ciclovias que já estão estruturadas nessa parte da cidade. Vamos lá? São 465 quilômetros de ciclovias na capital do país. Algumas passam por agradáveis áreas verdes. Mas, de acordo com dados de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, pouco mais de 15 mil pessoas usam a bicicleta para ir ao trabalho, ou apenas 1,22% da população economicamente ativa. Outra alternativa voltada também para a sustentabilidade ambiental e econômica nas grandes cidades brasileiras é a agricultura urbana. 2 projetos de lei tramitam no Congresso para regulamentar esse tipo de atividade. Também um tema do Ecosenado em sua edição de fevereiro. Uma lei aprovada em 2012 no Distrito Federal garante a utilização de áreas públicas para a chamada agricultura urbana. Agora, 2 projetos em debate no Senado querem expandir essa garantia para todo o país. Esses projetos permitem aos agricultores urbanos acesso a financiamentos e a assistência técnica. Nós estaríamos dando a possibilidade desse agricultor urbano ter acesso por exemplo, ao Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar. O programa Ecosenado vai ao ar aos sábados e domingos, sempre às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. André, vamos conferir agora o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Karine. A Agência Senado noticia tudo o que acontece de importante por aqui. Então vamos dar uma conferida nas manchetes do nosso Giro de Notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, um dos principais destaques era a informação de que o presidente do Senado estava em negociações com a Câmara dos Deputados para instalar uma CPI mista com o objetivo de apurar o rompimento da barragem da mineradora Vale na cidade mineira de Brumadinho. Mas a situação mudou e uma CPI exclusiva pode ser instalada em breve aqui no Senado. Já na terça-feira, um dos destaques da Agência Senado era a primeira sessão deliberativa de 2019. Os senadores aprovaram acordos internacionais e o desarquivamento de uma proposta de emenda à Constituição que trata da proibição do aborto desde o início da gestação. Também foi desarquivado um projeto de lei do Senado que torna mais rígida a fiscalização de barragens. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrava que o presidente do Senado não deseja que seja criada uma comissão destinada exclusivamente ao tema da segurança pública. A ideia foi proposta por alguns senadores preocupados com os altos níveis de violência no país. Já na quinta-feira, o destaque foi para as mulheres. A Agência Senado noticiava que a Comissão de Constituição e Justiça tinha pela primeira vez uma senadora como presidente. Como a gente já viu aqui na revista, Simone Tebet vai coordenar a CCJ, uma das mais importantes comissões do Senado. Durante este mês de fevereiro, o Congresso Nacional está com uma iluminação diferente, Karine. É verdade, André. É uma forma de marcar o Dia Mundial das Doenças Raras, que ocorre no dia 28 de fevereiro. A cúpula e o anexo principal da Câmara dos Deputados foram iluminados com as cores lilás e azul. Já ao lado do Senado está iluminado de rosa e verde. O objetivo é conscientizar a população e os órgãos de saúde pública sobre as doenças raras e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes para conseguir tratamento. Laís Vargas teve uma doença rara, artrite idiopática juvenil. Ela morreu há 2 anos, com 27 anos. A mãe dela, Lauda Santos, criou uma associação que auxilia os familiares de pessoas com esse diagnóstico. Ela conta como suspeitou da doença da filha. Ela criou uma bike uma cecizinha para carregar as bonecas no cestinho e tal. E a gente comprou e ela ficou muito feliz. Então ela deu 2 voltas na bicicleta e encostou com dor nas pernas. É considerada doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. 80% delas decorrem de fatores genéticos, mas elas podem ter causas ambientais, infecciosas ou imunológicas.
O diagnóstico de Laís foi rápido. Com uma semana eu consegui ter o diagnóstico, por quê? Porque foi até rápido, porque a gente tinha uma parente no SUS, aí uma médica, uma pediatra, e ela me ajudou a fechar o diagnóstico da Laís. Mas esta não é a realidade para a maioria dos portadores de doenças raras. Em janeiro de 2014, por meio da portaria 199 do Ministério da Saúde, foi instituída a política de atenção integral aos pacientes com doenças raras. Só que essa política está andando muito devagar. Poucos centros foram habilitados, né? Atualmente só tem 8 centros habilitados em todo o território nacional para atender cerca de 13 milhões de pacientes com doenças raras. E uma grande dificuldade de todos esses centros é a aquisição de novas tecnologias, né, insumos para a realização de exames genéticos para diagnóstico. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário, disse que vai pautar o tema. Já desde o ano passado já existe uma subcomissão de doenças raras, que ano passado ela era presidida pelo ex-senador Vladimir Moca. Essa subcomissão continuará, espero e acredito que com a presidência agora da nova senadora e minha amiga Mara Gabrilli, nós com certeza daremos uma atenção e uma voz diferenciada a essas pessoas que são desse segmento. Karine, quando assumem o cargo, os presidentes da República assinam o livro de posse, onde consta o juramento que fazem diante do Congresso e da nação. Isso mesmo, André. E nesse livro está parte da história do Brasil, que você vai conhecer agora no quadro Coleção Senado. O livro de posse dos presidentes conta a história do Brasil republicano em autógrafos. O termo de posse é escrito à mão por um calígrafo escolhido a cada governo. Nele, os presidentes se comprometem a defender a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união e a independência do Brasil. São 2 volumes. As primeiras assinaturas são do Marechal Deodoro da Fonseca e do vice Floriano Peixoto em 1891. O segundo volume começa com Café Filho, que assumiu após a morte de Getúlio Vargas. O mandato de Getúlio é o mais longo registrado no livro, 18 anos em 2 períodos. João Goulart foi o que mais assinou, 2 vezes como vice, 2 como presidente, após a renúncia de Jânio Quadros e no início do regime parlamentarista. A 5ª assinatura foi por engano, em termos de posse, repetido nos 2 livros. O termo de posse de Tancredo Neves já estava pronto quando ele faleceu. O texto foi tornado sem efeito, mas a assinatura de Tancredo consta do livro como primeiro-ministro do governo parlamentarista de Jango. O presidente Jair Bolsonaro encerrou o 2º volume. E quem vai assinar as primeiras páginas de um novo livro de posse, os brasileiros vão decidir. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.